Pouca gente sabe disso, mas a Idade Média não foi apenas um período difícil, ela foi fisicamente insuportável. E isso não aparece nos livros, porque os livros falam de reis, guerras e castelos, mas quase ninguém fala do corpo humano apodrecendo em vida. Quase ninguém fala sobre o cheiro. Não era um detalhe, era uma presença constante. As pessoas não tomavam banho com frequência, às vezes passavam meses sem se lavar. E isso não era preguiça, era medo. Pouca gente sabe, mas acreditava-se que a água quente abria os poros e permitia que doenças entrassem no corpo. Então, quanto menos banho, melhor. Corpo sujo era visto como proteção. Agora, imagine isso. Pele coberta de suor antigo, gordura acumulada, feridas que nunca eram limpas e parasitas. Piolhos viviam no couro cabeludo, pulgas se escondiam nas roupas, ácaros infestavam colchões de palha. Coçar o corpo até sangrar era comum, muito comum. Quase ninguém fala sobre os dentes. Não existia escova, não existia pasta, não existia dentista. Restos de comida ficavam presos na boca, apodreciam ali. Os dentes escureciam, quebravam, caíam. Infecções se espalhavam pela gengiva e podiam chegar ao cérebro. Mas a dor era ignorada, porque sentir dor era normal. Isso não aparece nos livros. As cidades eram imundas. Não existia esgoto, nenhum sistema de limpeza. Fezes humanas eram jogadas nas ruas. Urina era despejada pelas janelas. Animais mortos ficavam largados até serem comidos por outros animais. O chão não era chão, era lama misturada com lixo e excremento. E as pessoas caminhavam por ali todos os dias. Pouca gente sabe, mas a mesma roupa era usada por semanas. Tecidos eram caros, água era evitada, sabão era raro. Então a roupa absorvia tudo: suor, sujeira, sangue, fezes. Insetos faziam ninho ali e o cheiro não saía nunca. Quase ninguém fala sobre a comida. Carne muitas vezes estava estragada. O pão podia ter mofo. A água era contaminada, mas ainda assim era consumida, porque a fome não dá escolha. E quando alguém passava mal, aqui começa o verdadeiro horror. Pouca gente sabe como funcionava a medicina medieval. Não havia anestesia, não havia higiene. Cirurgias eram feitas com ferramentas sujas, mãos sujas, ambientes sujos. Sangrias eram comuns. Acreditava-se que tirar sangue curava doenças. O corpo enfraquecia, mas isso era chamado de tratamento. Misturas com urina, fezes e mercúrio eram usadas como remédio. Muitos não morriam da doença, morriam da tentativa de cura. Agora pense nisso. Um simples corte no corpo podia virar uma sentença de morte. A ferida infeccionava, escurecia, cheirava mal, gangrena se espalhava e não havia o que fazer. O corpo apodrecia enquanto a pessoa ainda estava viva. E sabe o mais perturbador de tudo? Isso era normal. As pessoas cresciam assim, viviam assim, morriam assim. Ninguém questionava, porque aquela era a única realidade que conhecia. Hoje a gente reclama de conforto, de cheiro, de sujeira, mas se você estivesse vivo naquela época, o nojo faria parte da sua rotina, a dor faria parte do seu corpo e o medo faria parte de cada dia. Isso não aparece nos livros, mas agora você sabe. Mas saber disso não é o pior. O pior é entender como tudo isso afetava a mente. Pouca gente imagina, mas viver cercado por sujeira, doenças e perdas constantes mudava completamente a forma de pensar. A expectativa de vida era baixa. Muitos não passavam dos 30 anos, então o futuro não parecia garantido. Planejar fazia pouco sentido. As pessoas viviam em alerta, porque imprevistos eram comuns. A morte não era um evento distante, era parte do cotidiano. Crianças não chegavam à idade adulta. Mães enfrentavam riscos no parto. Infecções simples podiam se agravar rapidamente. E isso moldou uma mentalidade específica. Quando algo dava errado, não era visto como acaso, era interpretado como castigo. Acreditava-se que doenças tinham origem divina ou sobrenatural. Uma dor repentina, um sinal de punição. Uma infecção, um erro cometido. Uma grande epidemia, um aviso do fim. Por isso, o medo religioso era constante. O corpo doente não era apenas um problema físico, era também um peso espiritual. E isso tornava o sofrimento ainda mais intenso. Agora, imagine viver assim, sem saber a causa da dor, sem entender como tratar, sem ter certeza do amanhã. A única explicação possível era a fé ou medo. E quando grandes surtos de doenças surgiam, não havia preparo. Cidades inteiras entravam em colapso. O clima de perda se espalhava. Ruas ficavam vazias. Muitos morriam isolados por medo, por desinformação, e os que sobreviviam carregavam marcas emocionais por
toda a vida. Mas aqui está o ponto mais importante. A Idade Média não foi difícil por descaso. Ela foi assim porque não havia alternativas reais. Não existia ciência como conhecemos. Não havia compreensão sobre micro-organismos. Não existiam métodos eficazes. As pessoas faziam o melhor possível com o conhecimento disponível. E mesmo nesse cenário extremo, elas construíram cidades, criaram arte, escreveram livros, ergueram construções que ainda existem. Isso torna tudo ainda mais impactante, porque mostra até onde o ser humano consegue resistir, mesmo quando viver exige esforço constante. Então, da próxima vez que alguém romantizar a Idade Média, lembre-se disso. Por trás dos castelos, dos cavaleiros e das coroas, havia dificuldades, insegurança, medo, todos os dias. E ainda assim, as pessoas seguiam em frente. Não por idealismo, mas porque continuar vivendo era a única opção.